Breve História. Minha entrevistada de hoje é a fotógrafa com muita convicção, Márcia Charnizon. Márcia. Com muita convicção é bom. Com muita convicção. Porque hoje muita gente fala sem convicção. Não, fotógrafa com muita convicção. A gente estava falando, a gente se adiantou aí nas suas fotos, na expressão, mas eu queria voltar um pouco, porque você passou uma temporada em Israel. Passei. Seu país de origem também, né? Das suas raízes, de certa forma, estão lá também. Eu queria que você me contasse, foi um ano que você ficou lá? Foi 1 ano e meio. Na verdade, eu ia para Israel, eu tinha um namorado em Israel. Você tinha um namorado em Israel? Eu tinha um namorado lindo em Israel. Então eu ia, teoricamente, não sei se casar, mas eu ia morar com esse namorado. Isso foi depois da faculdade? Foi depois da faculdade. E aí esse namorado, 1 mês antes de eu viajar, ele me mandou um recado. Que ele estava com outra. Historinha básica que todo mundo... É bom, eu falei, já estou indo, o estúdio, e eu já era fotógrafa, eu já tinha feito exposição, o estúdio estava todo limpo, e eu lembro ódio, né? Eu falei, eu vou, e aí lá em Israel tem vários projetos para judeus que você passa 1 ano, 6 meses, enfim. Eu peguei um projeto que era depois da faculdade, você ficava 4 meses em kibbutz, aprendendo a língua, e 6 meses trabalhando na área. Então eu fiz isso, 6 meses trabalhando na área, eu fui responsável pelo núcleo de fotografia da escola Liobek, que é uma super escola em Haifa. Coloquei na cabeça o seguinte, eu não volto para o Brasil sem fazer uma exposição em Israel. Eu tinha feito uma exposição aqui quando eu saí, que era 5 mulheres, e levei isso para Israel, emoldurado, com vidro. Não. Levei da bagagem, assim, enfim. E lá, eu conheci um fotógrafo, que é o Yossi Shrem, que já conheci ele já no final da minha estadia, assim. Mostrei esse trabalho para ele fazer a curadoria, e ele falou, tá, mas eu quero ver alguma coisa daqui. Você não fotografou nada? E durante o ano eu fotografei algumas coisas. O que você fotografou? Cara, eu saía na rua e fotografava o cotidiano, tá? Mas muito despretensioso e muito despretensioso, muito com o meu olhar de turista, muito com o meu olhar do diferente, o que lá é muito fácil, né? Tudo é muito diferente, mas ao mesmo tempo muito encantada com a proximidade que isso tinha com o Brasil, das diferenças, das diferentes culturas, e como que as pessoas vivem isso. Então aí fiz esse trabalho, a gente fez a exposição. Foram quantas fotos na exposição? Foram 30 fotos na exposição. 30 dessa história da diversidade cultural, e mais as 5 mulheres, que eram 15 imagens. Então, fizemos essa dobradinha, Brasil, Israel, era a época da Copa do Mundo, lembrei. E aí depois voltei com esse trabalho para o Brasil. Quando eu voltei, eu pensei que, cara, esse trabalho tem que ter música, porque eu fiquei muito tempo triste em Israel, sem fotografar, por conta dessa história, né? Então eu fiquei muito tempo fotografando só com a cabeça, só com os olhos, sem pegar na câmera. Talvez eu tenha ficado 1 ano sem fotografar, e aí nos últimos 6 meses que eu comecei a fotografar, sim, eu não queria pegar na câmera, eu estava de mim. E eu trabalhava em Haifa e morava 2 horas de Haifa. E eu pegava na escola às 7 horas da manhã. Então eu saía da minha casa, que era em Yokneam, 5 horas da manhã. A hora que eu entrava nesse ônibus era muito legal, porque a rádio, ela é no talo, e uma rádio que mistura árabe com etíope, com sabe, hebraico, e uma coisa meio baranga, mas meio muito cor local. E as russas, elas se maquiam às 5 horas da manhã, e era aquela moda de plataforma. Sim. Então elas muito maquiadas e muito vestidas com coisas
você fica, não, isso não tem é como real. você ficar deprimida escutando isso às 5 horas da manhã, vendo as russas assim. Eu ficava encantada com isso, eu falava, gente, todas as imagens que quando eu fotografei sem a câmera, tinha uma trilha sonora. E aí já lá eu comecei a pesquisar a trilha sonora. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei para uma amiga minha, uma jornalista, Ana Paula Orlando, eu falei, Ana, quem que tá cantando hoje em Belo Horizonte que é bacana e tal? Marina Machado. Falei, então vamos conhecer Marina. Mandei o material para Marina, a Marina adorou e falou, nossa, tem que ser com uma amiga minha, Regina Souza. E aí mandamos o Hebraico foi um super foi projeto. Um sucesso, né? O Hebraico, eu acho que marcou muita gente. Marcou. Porque, além de tudo, era muito diferente pra gente também, né? Pra você receber. E o bacana do Hebraico é que ele prova, assim, como a música é universal, como a gente não precisa entender a letra, né? Como que aquilo entra e se acha lindo e a sua viagem é interna. Isso eu acho sensacional. E foi a exposição com música, com né? música. E tinha projeção no show. E foi bacana que isso a gente começou pequeno, começou muito despretensioso. E foi crescendo, até virar um CD com libreta, enfim. Eu lembro que elas usavam umas roupas lindas também no palco. Era tudo muito trouxe de Israel. Encantador, assim, né? Eu lembro que o cenário todo de tapetes, uma viagem. Era muito bonito, era muito bonito. E a partir daí? Então você voltou, você fez esse projeto maravilhoso, porque também a gente voltou, agora voltando na história das noivas, que hoje também que é uma característica muito forte, né, no seu trabalho. Como é que surgiu isso? Foi de amigo também, do mesmo jeito como foi a cultura ou não? Foi de amigo, foi de fazendo. O primeiro que eu fiz foi de uma amiga, na PUC, E aí depois fui para Israel, voltei e fazia picado, e de repente... Quando eu voltei a Israel, o casamento não era forte, tanto que eu conseguia trabalhar no Hebraico, no projeto, e aí Marina e Regina começaram a trabalhar juntas, montaram a Burlantins, montaram o espetáculo Homem da Gravata Florida com o Chico, e eu passei a ser produtora. Então eu era produtora e fotógrafa. E fiquei um tempo com isso, fiquei uns 5 anos, a gente viajava muito. Esse projeto durou então quando eu penso assim, gente, eu acho que eu não fazia muito casamento naquela época, eu não fazia porque a gente viajava muito. E aí isso foi até o quê? Até 98, o Hebraico. E aí depois a coisa começou eu não sei quando que começou a pegar, assim... Eu não sei, eu sei que eu tô casada. É muito forte, né? É muito forte. Você dá um Google e marginalizou casamento. Eu tô vendo aqui casamento. O que muito me honra e foi aonde que eu fiquei conhecida de um grande público. Não, Márcia, eu acho sensacional você conseguir fazer fotos de casamento com a mesma ideia que você teve da história de tirar a foto da mãe com os gêmeos. De tirar, porque não tem muito como você fugir do tema casamento, não tem como, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma assinatura sua aí que é muito forte, né? E isso é muito legal. E aí eu quero te perguntar nessa história do casamento. O que você acha que chama mais a atenção nessas pessoas para te chamar para fazer uma foto de casamento? O que é que eu consigo enxergar nas várias fotos que eu já vi? Da minha parte. Eu acho que são, eu como público, eu acho que são momentos, às vezes, que passam batido, meio que para muita gente pode ser na hora que não com muita pompa, nem muitas circunstâncias, mas às vezes é um pajem olhando a blusa ou algumas coisas, são pequenos detalhes do cotidiano, daquilo ali que eu acho que fazem diferença. Sabe o que eu sou muito verdadeira no que eu faço e muito angustiada em sempre me colocar no que eu faço, em qualquer trabalho. E no casamento não é diferente. Se você talvez pegar um álbum que eu fiz para uma cliente, tem uma leitura dela também, porque é a história dela. Claro. Mas o que eu pego para mim e o que eu mostro é um recorte meu.
E talvez seja isso que as pessoas se encantem, assim, como é um recorte meu, é meu, né? E o bacana é que as pessoas começaram a entender que isso pode acontecer dentro desse trabalho, né? Ela vai ter a entrada, ela vai ter a fotodecoração, ela vai ter tudo aquilo, mas ela vai ter também um recorte meu.